In the game of chess, even when it's to one's disadvantage, ZUGZWANG means the necessity of moving. It determines that, like it or not, it's your turn to move. The concept of energy refers to the inherent capacity of carrying out a task or performing an action. Mankind has always searched for energy to do work that will improve life and make civilization possible. Human history has always been associated with the history of energy use. In the beginning, we only knew about the fire that came from the sky in the form of lightning. We believed these flashes were the work of the gods. De repente, o homem passou a dominar o fogo, a conseguir fazer o fogo, a controlar o fogo e até mesmo extingui-lo. E nessa condição, o homem se colocou no centro do universo como Deus e passou a se diferenciar dos animais, inclusive dos seus hábitos domésticos. Humans have always needed energy to survive, but we've evolved to a point in the 21st century at which we must consider making drastic changes to our energy base. Passou a ser real pensar-se numa mudança de matriz energética. Tudo indica que nós estamos no começo do fim da era do petróleo. Temos todas as razões para querer acelerar essa saída do petróleo por razões dos impactos climáticos. I think there are challenges, there are major problems, but that's why I think the world has to change directions. ¿Por qué que é possível um grande acordo global para mitigar a mudança climática? Porque todos estamos ameaçados. Se nós não mudarmos de rumo nas próximas décadas, vai levar a uma série de problemas difíceis e, o que é mais grave, muitas vezes irreversíveis. I think the planet is limited, you know. And on a limited planet, our consumption has to be limited. The unbridled use of fossil energies since the first industrial revolution has led to severe environmental degradation. It is among the leading causes of global warming. O consumo de energia é absolutamente explosivo nos últimos 20 anos, onde dispara a China, dispara a Índia e muitos outros países disparam a crescer a taxas fenomenais, o consumo de energia ficou uma coisa absurda. O mundo, principalmente o mundo mais desenvolvido, é tomado por um susto, né? Da ideia de que tem um limite para a quantidade de energia que você pode consumir. São fatores que abriram a possibilidade de se pensar de uma maneira economicamente interessante em outras fontes de energia. Viver naquele padrão que a gente considerou que é o bem-estar, que é o paradigma da modernidade, do conforto, com aquele nível de consumo de energia, isto será impossível daqui a 30 anos. Oil, coal, and natural gas are the leading polluters in modern energy production. And they supply most of our energy today. Tivemos uma fantástica expansão do uso das energias fósseis baratas e que estão à base das diferentes fases da Revolução Industrial que se sucedeu desde o fim do século XVIII até hoje. Humans have invested heavily in oil and in every link in the oil production chain.
By the mid-20th century, oil was already providing more energy than any other energy source. O ritmo da descoberta das novas reservas de petróleo é hoje inferior ao consumo anual do petróleo. Despite economic crises, global economic activity continues to demand a great deal of energy. By 2030, energy consumption is expected to grow by more than 50%. This growth is driven primarily by the United States, China, and India. Indian industry, like the industry of the emerging countries, has a very high need for fossil fuel-based energies. Particularly its use of carbon is very high. And also, obviously, because of the expansion in its infrastructure, road transport, aviation, the demand for all petroleum-based products is going up very, very rapidly. Então nós estamos diante de uma situação de preocupação, tá certo? De ter soluções para essa mudança de era, da era do petróleo para a era solar. The use of solar energy in the form of biomass is one of the leading factors in the transition to cleaner and more renewable energies, and to a more efficient society that respects the environment and promotes socio-economic development. This new reality will require a shift in ideas and attitudes. The goal is to achieve a new world order in which the energy sector will depend more and more on renewable energy sources. Between the issue of climate change, between the issue of peak oil and the running out of fossil fuels, renewable energies, of course, is the only way to move into the future. Oil has become a leading source of pollution. It reduces quality of life. And in several Brazilian cities, it is now the main cause of air pollution. As grandes emissões que nós temos são desmatamento e as emissões de carbono pelos combustíveis fósseis, que são carvão, derivados de petróleo, gás natural, etc. Automobiles entered mass production in the early 1900s. Today, the global automobile fleet is made up of 1 billion vehicles. O problema energético tem que ser atacado, antes de mais nada, no perfil da demanda. Ou seja, nós temos que caminhar para estilos de vida e estilos de desenvolvimento menos gulosos em termos de energia. Estou aí no táxi há 22 anos. O grande problema, principalmente das grandes capitais, o volume de carros aumentou, a cidade cresceu e a infraestrutura permanece a mesma, é o caos. Dizem hoje temos 6 milhões, amanhã vamos ter 12 milhões de veículos em São Paulo. Não vamos ter 12 milhões de veículos. São Paulo vai parar antes de ter 12 milhões de veículos. The main culprit behind this problem has appeared. The amount of pollutants a populous and undisciplined society has released into the atmosphere. Basically, by the use of fossil fuels and also the destruction of tropical forests, we are transforming the Earth's climate into something which is hostile to life on Earth and hostile to human life. So it's absolutely essential we create a new energy base. Já existe aquecimento, o prenúncio do aquecimento global nas cidades. Essas ilhas de calor, elas são exatamente a mesma coisa em escala menor do que pode acontecer com o planeta em escala maior. Com uma diferença.
Além de se reter calor, se retém poluentes. E os poluentes atmosféricos vão fazer com que a gente não consiga separar bem o oxigênio que a gente precisa das impurezas que vêm junto. Since the 1970s, we've seen irrefutable signs of climate change. The damage we've caused to the environment has put mankind on alert. This scenario has given rise to the reality we face in the 21st century. Alarming figures in terms of global warming. A questão de mudança climática, ela é uma questão de um tamanho desproporcionalmente maior do que todas as questões ambientais que a gente já viveu no planeta. Já existe evidência de derretimento na calota polar, já existe mudança de padrão de precipitação. Climate change is not linear and gradual. At a certain point, you cross one of those thresholds and there's an abrupt change and it becomes very hard to change back. We're already seeing responses in nature to the climate change that has already taken place. Some of them quite dramatic, like the oceans becoming more acid, some threshold changes in ecosystems. And that's with just 3/4 of a degree of temperature increase. Where I come from is the first place on Earth where people feel the changes. The big ice from 5 kilometers on the average is now less than 2.5 kilometers. Now we can only travel on land, not on the water. So we feel it immediately. It's affecting us. We will hunt the whales from the ice. We cannot do that anymore. The impact of climate change on the poor is much more serious than the impact on rich people. And if we allow this to happen, then the difference between rich and poor will become even bigger. So we have to take action. Quanto mais pobres, mais ameaçados ainda, mas todos estamos. É claro que quem pode mudar o curso das emissões não são os pobres, são os países de renda alta e de renda média. The impact on the natural world can be very serious, and at a certain point, you can actually have it affecting the Amazon itself and having something called Amazon dieback. But I expect long before you get to that, deforestation could undercut the rain machine of the Amazon, which feeds rain to Mato Grosso and parts of Sao Paulo and northern Argentina. So the climate change is real. It's actual, visible, feelable within you. A critical point in the modern environmental debate has surfaced: carbon balance. Basicamente, o que nós temos é a necessidade de sair dos combustíveis fósseis. É necessário que uma transição para uma economia de baixo carbono. Para fazer a transição para uma economia de baixo carbono se precisam duas coisas fundamentais. Por um lado, substituir a matriz energética mundial e, segundo, parar o desmatamento. A questão da expansão continuada do desmatamento é ilógica, ela é muito baseada numa cadeia de atividades ilegais e que essa cadeia ilegal ela só consegue sobreviver em função da continuidade do desmatamento. Quer dizer, o lucro maior é no desmatamento, na exploração predatória de madeira, clandestina, ilegal, na grilagem de terras públicas. Se não interrompermos o ciclo da ilegalidade, não há muita salvação, solução. O apocalipse para a floresta amazônica chegará nesse século. A conclusão é de que a situação está se agravando. Quase todo ano
nós fazemos sobrevoo sobre a Amazônia e a surpresa, o choque é que quando você voa em cima de áreas que são consideradas como floresta natural, você vê que já está tudo penetrado por pequenas trilhas, pequenas clareiras, onde as pessoas estão entrando para arrancar a madeira, para caçar, para fazer garimpo. O Brasil tem terras agriculturáveis em uma escala gigantesca para produzir etanol e biodiesel de soja que não desmata a Amazônia. Mas para isso se precisa uma ruptura histórica. Há uma inércia histórica na Amazônia, que é uma inércia da sociedade brasileira, que é a inércia de Brasil se construiu desmatando. Pode-se ter uma política que discipline isso, mas essa política tem que ser com a maior urgência explicitada e adotada e aplicada. I think what we need is a huge cultural response. And both Brazil and India can jointly, through their ancient cultural roots, in coming out as forest civilizations, lend a new guidance to the world. And the forest is our ultimate home, not an obstruction in the way to be chopped down. Global warming has placed us in a situation in which we have to move. And the only way out is to transform the discourse of sustainability into strategic action. Os biocombustíveis são importantes na transição para uma economia de baixo carbono. Mas uma economia de baixo carbono envolve muitos processos simultâneos e complementares que é importante ter claro porque os biocombustíveis são apenas Basicamente é o seguinte: primeiro, o aumento generalizado da eficiência energética no mundo, no uso da energia elétrica nas residências, nos lugares de trabalho e no transporte. Segundo, reduzir progressivamente o uso de combustíveis fósseis, tanto na eletricidade quanto no transporte, aumentando o quê? O uso de energia eólica, solar, hidroelétrica, biocombustíveis e nuclear. Terceiro, precisamos parar o desmatamento no mundo, e não apenas parar o desmatamento, sino também reflorestar áreas já desmatadas e até florestar áreas que não tiveram floresta historicamente. Today, the world is looking for energy sources that pollute less and are more sustainable. And biomass looks very promising. There is no single solution to creating a new energy base for society, and one of the elements, I believe, really has to be biofuels. Nós vamos usar outra vez muito mais a energia solar captada pelo processo de fotossíntese. Uma biocivilização moderna é uma civilização que vai produzir alimentos, ração animal, adubo verde, energias, materiais de construção, matéria-prima para toda uma química verde. E você tem um mundo que se abre à nossa frente. A maior capacidade de produzir hoje agroenergia está nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, que por coincidência são as regiões mais pobres. Because of its size, its variety of climates and biomes, and its hydrography, Brazil is able to take full advantage of biofuels. O Brasil já usou o recurso do álcool para amenizar crises energéticas que nós tivemos desde a década de 30, quando nós tivemos a crise do petróleo,
que surgiu em 1973, 74, nós já tínhamos uma solução guardada na prateleira, que era o álcool combustível. Então nós levamos isso para o governo federal, na época o presidente Geisel, e os ministros da época e os técnicos olharam isso e viram, e o governo achou que era uma coisa extremamente interessante. E foi lançado então o Proálcool 1, que era aquele Proálcool que tinha como objetivo misturar 20% do álcool na gasolina, aproveitando toda a experiência que nós já tínhamos no uso do álcool como alternativa para a gasolina. O etanol que a gente coloca no automóvel, ele é praticamente energia solar transformada em líquido. Isto não vai substituir o petróleo no mundo. E não é conveniente também ter ilusões de que ele vai ser um substituto para todo o petróleo que se usa no mundo. Mas ele vai dar uma contribuição importante e é uma energia renovável, como eu já disse. Ela não emite praticamente gases de efeito estufa. A cana é a atividade mais antiga do Brasil, né? Atividade econômica que começou lá em 1532 com a chegada de Martim Afonso de Souza e hoje é uma das mais modernas, porque ela deixou de ser uma cana de açúcar, né? E foi pouco a pouco se transformando na cana do etanol, na cana da bioeletricidade, na cana dos bioplásticos que estão vindo pela frente, na cana da energia. The sugarcane industry is an important part of Brazilian agribusiness. And because it provides numerous jobs in a developing country, it has attracted large waves of migrant workers. Os migrantes temporários rurais se deslocam de suas regiões de origem. Esses migrantes, eles vêm dos estados do Nordeste e também do Vale do Jequitinhonha. A mecanização muito rápida pode gerar um problema social. Hoje são 400 mil cortadores de cana no Brasil inteiro e a gente precisa encontrar alternativas, porque esse trabalho vai simplesmente desaparecer em uma década. O trabalho de cana é mesmo para a máquina, não é feita para um ser humano. A mecanização, ela é bem-vinda. Agora, esse povo que não encontra condições de vida lá em suas regiões de origem, vai continuar migrando, buscando. Porque migrar é lutar pela vida. Lá a gente tem valor. Todo mundo lá valoriza o que a gente vem fazer aqui, porque você sabe, o homem que não tem coragem, ele não encara a cana. Não é verdade? It's important to turn biofuels into commodities, but it's also essential to address the social and environmental problems this involves. Haverá uma espécie de certificação mundial do biocombustível limpo do ponto de vista do balanço do carbono. O mercado consumidor hoje, até mesmo nacional ou internacional, ele quer isso. Ele quer que esse produtor da matéria-prima tenha responsabilidade social, ambiental e trabalhista. Que ele possa estar consumindo um produto que não gerou lá atrás um dano. Com isso, eu posso buscar uma certificação internacional para o meu produto. Brazil and the United States are leaders in ethanol production. In 2006, they accounted for 70% of the global production. The diversion of food to fuel, of corn, especially in the US, according to US policy. As oil goes up, oil made from biofuel also goes up. It drags with it the price of corn and soybean. I know the economics of ethanol in Brazil is very different because Brazil is growing huge amounts of sugarcane. Sugarcane is not a staple food. Its use for ethanol is not at the cost of staple eating
of the people, it's not having the same kind of impact. But I think corn being diverted to ethanol in the United States is a very different phenomena from sugarcane-based ethanol in Brazil. Nós temos realmente uma experiência muito grande com o pró-álcool, temos tecnologia, temos produtividade, temos um agrobusiness forte, temos ainda várias áreas passíveis de plantio. Agora, se nós deixarmos que simplesmente a iniciativa privada escolha essas áreas sem um zoneamento ecológico econômico, certamente nós vamos ter o problema de se repetir os processos aí de ocupação de áreas que não deveriam ser destinadas à cana. From the point of view of land usage, the challenge remains. How to keep a major crop from competing with other priorities. ですから、ブラジルでもサトウキビ作るという気持ちは分かりますが、ぜひ、世界の皆さんが困っている麦や大豆やトウモロコシを作ってほしいと。O Brasil é dos 3 maiores fornecedores de alimentos para o resto do mundo. É a Argentina, Brasil e os Estados Unidos que têm a maior folga de produção em relação ao consumo doméstico para oferecer para o resto do mundo. É evidente que se a gente expande demais a produção de biocombustível, num certo momento nós vamos ter que restringir a expansão da produção de alimentos. In the US, cereal consumption has gone up by 12%, not because people are eating more, but because more and more cereals are being diverted to biofuels. And I do think the US phenomena is having an impact, along with the US phenomena of agribusiness, speculation, biofuel, and the US-driven climate change, because America is the biggest polluter in terms of climate destruction. So if you really look at it, you're in a situation where food scarcity is being felt by everybody because of rising prices. But the causes lie very concentrated in a very few hands. Então nós dependemos, primeiro, de que nós vamos desmatar ou não. E segundo, se nós vamos ocupar terras que deveriam ser destinadas a outros produtos, em especial alimentos. A cana-de-açúcar ocupou e foi uma das responsáveis pela ocupação de grandes áreas da Mata Atlântica, tanto na produção de açúcar, já no início da nossa história com o Nordeste, mas também com o pró-álcool. A região, por exemplo, de Ribeirão Preto, grandes áreas de São Paulo, Oeste, Paulista, etc., foram ocupadas com a cana e com muito desmatamento. A gente não pode perder essa perspectiva. Tinha uma parte assim, lá em cima no alto que era café, plantação de café. Depois que acabou o café, ficou só lavoura de milho, algodão, arroz. Aí depois veio a cana, as usinas começaram a entrar na região e plantar cana. Faz já uns 20 anos que está plantando cana. Nós estamos vivendo nos últimos 20 anos a grande transição da economia industrial para a economia do conhecimento. E a economia de baixo carbono é a forma mais aprofundada desta transição. Então, nesse sentido, nós não devemos viver numa miragem do biocombustível, em uma miragem do etanol. Não podemos virar monoprodutores de biocombustível e de etanol. Many rumors and myths need to be cleared up. Where do we draw the line between public interest and economic interest that benefit only a few? O que causa desmatamento no mundo todo é o avanço da fronteira agrícola. Isso está ocorrendo no Brasil. Avanço da fronteira agrícola aqui é pecuária e soja. A tese pegou que o etanol vai acabar com a floresta amazônica. Na medida em que o etanol estiver deslocando a pecuária mais para o norte do país e que a pecuária se a pecuária continuar a se expandir pela Amazônia, temos um efeito de tabela. O Brasil tem cerca de 60 milhões de hectares de áreas para culturas, para todas as culturas, arroz, feijão, etc. E etanol para cana-de-açúcar usa 3 milhões.
Então, acreditar que esses 3 milhões de hectares estão causando uma hecatombe, aumentando o preço dos alimentos, é efetivamente se recusar a olhar os números. O problema do desmatamento da Amazônia é muito sério, mas culpar o etanol por isso é simplesmente incorreto do ponto de vista científico. O ponto fundamental, o que o Brasil precisa para tornar o etanol uma commodity mundial e que se torne realmente, digamos, o sea, inclusive expandiéndose para outros países, é demonstrar ao mundo de que na cadeia produtiva do etanol não envolve desmatamento na Amazônia. Para isso é decisivo o Estado de Direito na Amazônia. Another form of biofuel is the biodiesel produced from vegetable oil or animal fat. Biodiesel can be used as a pure fuel or mixed with diesel derived from petroleum. The European Union, the world's leading biodiesel supplier, produced around 7 billion liters of biodiesel in 2007. O biodiesel é um combustível coletivo, é um combustível plural, não só no uso, como também na sua produção. E a produção do biodiesel pode ser feita de todos os óleos vegetais, qualquer um deles, todas as gorduras de animais, qualquer uma delas, e até mesmo os óleos residuais. Então, se pode produzir biodiesel de soja, de mamona, de girassol, de pinhão manso, de dendê, de coco babaçu, etc. Essa maquininha aqui foi a primeira máquina a utilizar o biodiesel produzido artesanalmente aí no nosso projeto mesmo, a partir de óleo de cozinha, né? Óleo usado de frituras. Uma maquininha no fundo do quintal, produziram lá o diesel e nós queimamos aqui e funcionou da mesma forma. Toda oleaginosa, sem exceção, ela é composta de duas porções. Tem uma porção lipídica, ou seja, o óleo, e tem uma porção proteica, tá certo? Então, a porção lipídica, o óleo, você pode usar ele para alimentos, pode usar para produção de produtos químicos, detergentes, por exemplo, e tem a produção de biodiesel. A outra parte da porção proteica é ração, tá certo? Ou você produz frango, você produz leite, produz ovos, produz carnes através dessas proteínas, dessas rações. One biodiesel production facility in the municipality of Candeias, in Bahia State, buys raw materials directly from family farmers. The farmers have created a cooperative to supply raw materials for biodiesel production. É uma chance, como também uma força muito grande para o pequeno, porque o pequeno nunca foi visto como um empreendedor, e sim mais como um aventureiro. E hoje a gente pode dizer que a gente tem uma oportunidade de subir até na vida. A usina de Candeias é uma usina com capacidade de 57 milhões de litros de biodiesel ano, e nós estamos concentrando na mamona, no girassol e no dendê nossas articulações com a agricultura familiar. The variety of raw materials used in biodiesel production will allow many countries around the world to contribute. But they all need to be committed to sustainability. The situation of Brazil and India, even though we are part of the third world that has a voice, but we are very different. Overall, Brazil has a very small population on a very, very large land. And within that, the land is concentrated in extremely few hands. India is a very, very heavily populated land. And average land holdings are less than 2 hectares for 80% of the Indian population. Now, this 80% of the
population has access to food by having access to land. For them, the entitlement to food is linked to the entitlement to land. If they were dispossessed from their land for industrial agriculture, for an agriculture based on large-scale chemical inputs, large-scale mechanization, then they will go hungry. Brazil and India are developing countries with a lot in common. They are both immense countries with a young population and an enormous gap separating the rich from the poor. And India is an ancient civilization whose very foundations are ecological. Whether you look at how we have held our rivers as sacred, how we have respected simplicity as the highest state of being. And they are therefore very conscious of the fact that you've got to protect the environment because their lives depend on it. If they damage the environment around them, then they would find it very difficult to survive. O produtor pequeno, o pequenininho, ele se vira na região dele mesmo para produzir o insumo que ele precisa, para produzir o composto que ele precisa na propriedade dele. We have much worse problems of another kind, and that's essentially in the nature of a large number of people who are dependent on rain-fed agriculture, and the rainfall often fails, and with climate change it's going to fail even more. We'll have more droughts, more floods, so these people are going to be affected very adversely. Hoje, a maioria das coisas a gente se alimenta daqui de dentro. Nessa pequena propriedade mesmo, nada a gente tem limão para fazer o suco. Porque aqui, nessas duas tarefas, tem fruta todo o ano. Ele vai arrumar as formas de implementar a produção dele, de viabilizar a produção dele, né? Usando os recursos locais, ele tem que se adaptar ao que ele tem no local que ele está. When you don't have land, when you are not part of having the productive assets in your hands, then of course the only way you can have access to food is through money. And there, your entitlement to food is a function both of how much buying capacity you have and what the price of food is. In a world where people are dying of hunger, we can't stop producing food to produce fuel. Aqueles estômagos vazios não estão vazios por falta de alimento, e sim por falta de poder aquisitivo. Estavam com fome antes do aumento do preço recente dos alimentos. While the prices of food have doubled, it means the poor in countries like India, which has emerged as the capital of hunger, even while we have a growth rate of 9.2%, hunger has grown in equal proportion in India. For the person who was eating one meal a day, when the food was half the cost, when the food price has doubled, they're eating a quarter meal a day. Why has the price of food doubled overnight? The first, of course, is that food has moved into the hands of global speculators. Speculation can only be linked to monopoly. And as globalization and the World Trade Organization created monopolistic systems in which 5 grain trading giants started to control the food system, when they wanted to, they started to push the prices up. Meantime, they invited more investment in, and now you have hedge funds, you have investment banks, all wanting to make a 25% return on investment in food items. But a 25% return to investors means 25% more expensive food. For the poor, that means a declining entitlement, declining access to food. This controversial scenario has given rise to a valuable concept, food security. And this needs to be a primary consideration when we contemplate biofuels. 私はですね、その食料からバイオエネルギーを取ることは折り合いがつかないとこう見ています。
なぜかというとですね、世界の今の人口は67億人ぐらいだと思うんです。それがですね、2050年、つまり40年後には93億人ぐらいになります。そうしますと 1.5 倍の人口になりますから、食料の生産は 1.5 倍上昇させることは可能ではありません。不可能です。Se a gente definir bem os parâmetros, nós podemos avançar simultaneamente nesses dois objetivos de nova segurança energética e segurança alimentar. Você não precisa reduzir a produção de alimentos para você produzir biocombustíveis. Nós temos terras suficientes para produzir biocombustíveis e para produzir alimentos. E é óbvio que devemos ter uma resposta concreta, caso por caso, sobre a questão de como a produção dos biocombustíveis impacta ou não impacta os objetivos da segurança alimentar. You cannot maintain populations by starving them. They need physical ability to release energy. If you're feeding them 1/4 of what they need, over time, they are working at the cost of their very lives. Eu posso imaginar a expansão da bioenergia como uma fantástica janela de oportunidade para construir um novo ciclo de desenvolvimento rural baseado na agricultura familiar, capaz de dar a esse homem no campo uma vida razoável e digna. Pequeno e descentralizado não significa atraso, significa a solução de uma outra equação. Aqui a gente diz que a reforma agrária já chegou em feira, porque são todos pequenos mesmo produtores. São pessoas carentes, certo? Que precisa de auxílio para estar produzindo isso. Hoje a gente tem cooperativas, associações organizadas, sindicatos. Sustainability is no utopia. It's possible to imagine a viable future for mankind. Obviamente, temos que nos opor à ideia de que o santo mercado tem as respostas a tudo e ele vai nos dar um futuro aceitável, porque os capitais estrangeiros que estão interessados em ganhar muito dinheiro em cima do etanol não se interessam pelo futuro do caboclo brasileiro e não se interessarão se não forem forçados a isso. Quando se fala em números de mercado, os olhos brilham. Agora veja se o olho de um cortador de cana brilha no final de um dia. Mas fica com saudade, né? Fica na saudade só. Na saudade, porque não acho tão ruim o trabalho, que eu acho ruim a ausência, né? A ausência não dá. Eu quero fazer essa safra, o ano que vier, ficar sossegado. Não temos direito de ignorar o que o crescimento econômico está criando para o planeta. Economic globalization has allowed greed and destruction to expand in an unlicensed way. The power of global investment has become so huge that it can tear down any culture, any law, any protection. Só que você não constrói uma biocivilização do futuro sem olhar como e onde se produz a biomassa e sem olhar naquela dimensão social do problema. The question is if the world can move toward a fairer society, and if it can do this without putting an end to the planet. There's a limit to how much energy can be consumed. Even renewable sources can become non-renewable if the consumption level is so high that ecosystems must be destroyed for it.
even renewable resources cannot supply the limitless appetite of consumerism that has been created in the world as it exists today. The amount of vehicles that are being put out and put on the roads, that kind of motorization of mobility. The best of ethanol of Brazil could not keep up. We don't have the balance anymore. We care more about producing more than the environment we live in. At the same time, you and I, we have not learned to distribute our wealth. So in other places, we have too much to eat, and other places, we're letting people starve. So the footprint is too heavy overall of the heavy consumption patterns we have developed. And I think we need to, of course, make a shift to renewable energy. But while we make the shift to renewable energy, we need to make a shift to an overall lower consumption level while we improve the quality of life. That is the only path to inclusion. There are too many people in the world for all of us to live sort of what we might call a Western industrialized lifestyle. And there are too many people in the world for us all to be hunter-gatherers in a very sort of old kind of way. So we really need to find a new development model, a new way to define what is the quality of life, which is less resource intensive, but nonetheless provides dignity and all kinds of opportunity for human aspiration. When I talk about peasants being uprooted from their land, when I talk about tribals being shot to dispossess them of their forests and forest homelands, it's a strange kind of maintaining the status quo for the privileged by destroying the security of the poor. What you need instead is stability for the poor, improvement in the lives of the poor, a larger share of the earth's gifts in the lives of the poor, and a revolution that stops the predatory appetites of the privileged. The ideal is to actually do the opposite of what we're currently doing. Now nature survives in small pieces in highly modified landscapes. What we really need is the reverse, is human intense use of the landscape embedded in a nature matrix, so that there's continuous connections between natural vegetation everywhere. And within it, we have these intensely managed areas for food, or for cities, or for biofuels. Quais são as produções mais eficientes de energia? Aí a minha resposta é: temos que ser ecumênicos, olhar caso por caso, território por território, tipo de demanda por tipo de demanda, e construir soluções complexas. O problema está na definição de sistemas integrados de produção de alimentos e energia adaptados aos diferentes biomas. Estamos condenados a inventar um futuro diferente dos paradigmas falidos do passado. Temos que planejar e não ficar ao léu, vamos dizer, da anarquia dos mercados. E o desenvolvimento digno desse nome tem que se pautar por objetivos sociais e éticos e tem que reconhecer condicionalidades ecológicas de um desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável. There has been a growing level of awareness all over the world. People are now aware of this problem, and they are getting to understand why it is happening. And this gives me a basis for optimism that perhaps things will happen. Eu tenho a seguinte filosofia: diante da escassez, eu prefiro somar do que subtrair. A humanidade precisa de alimentos para viver, precisa de energia para produzir, trabalhar, e precisa de ar puro para respirar. Então nós temos que equacionar essas necessidades.
In an irony of fate, we have never been so close to causing irreversible damage to our planet, and, at the same time, so prepared to make our world a better place to live. Clearly, this is an issue for every person alive and how they behave, and this is an issue for governments, providing both incentives and disincentives to move to a much more sustainable base for human life and other life. Well, I think it has to start with the people. You know, we find it very convenient to blame governments, but after all, governments are elected by us. Governments function under whatever we demand of them. And therefore, I personally believe that you've got to create awareness among the people. And we also need to do things ourselves as individuals. Economic globalization has allowed greed and destruction. Life is about something higher. It's time for each of us to take action. It's time for global causes, and also for small changes in attitude among millions. Até onde podemos ir sem destruir este planeta? ZUGZWANG. It's your turn to move.